Olá, bem-vindos ao Papo com o Editor dessa semana. Eu sou Lorena Rodrigues, editora do Broadcast Político. Estou aqui hoje com o repórter Gabriel Irabazi e vamos entrevistar o senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, o senador que é relator de dois projetos muito importantes, né, senador? O das apostas esportivas e o da desoneração da folha de pagamentos. Senador, muito obrigado por aceitar nosso convite e falar com a gente. Bom dia, Lorena, bom dia a todos os nossos webnautas da TV Estadão. É sempre bom falar com a imprensa, principalmente uma imprensa que bem lida, que tem credibilidade, escreve o que realmente houve, então isso é muito bom. Eu que participei da fake news como presidente daquela CPMI, eu via muito desvirtuamento do que você falava e do que saía veiculado. Então, graças a Deus, eu acredito que isso melhorou muito e um canal como o Estadão, não tenho dúvida, que é o canal da credibilidade. Então, senador, eu já quero perguntar, senador, sobre o PL das apostas esportivas. A gente aqui também é do Broadcast, que é muito importante para o mercado financeiro, e a gente está de olho no PL, que é importante para a equipe econômica, né? Para fechar aí as contas. Primeiro, eu queria saber as impressões iniciais do texto que veio, né, das apostas esportivas, e o que o senhor já pretende mudar no relatório do senhor. Olha, eu tenho uma prática, desde quando eu assumi o mandato, há 5 anos, de ouvir todos os envolvidos. Eu já ouvi grande parte das casas de apostas, principalmente as mais tradicionais que estão atuando no Brasil. Já conversei com o relator na Câmara dos Deputados também, o deputado Adolfo Viana. Conversei também já com o presidente Arthur Lira, inclusive um encontro na próxima semana para também ajustarmos, junto com o relator, esse texto, porque não adianta o Senado fazer algumas modificações se não tiver de comum acordo com a Câmara, já que a Câmara é a casa terminativa. Então, eu estou também marcado com o ministro Haddad na próxima terça-feira, para ver também qual é a opinião do governo, para que a gente possa lavrar um texto consensuoso, ou seja, que haja um consenso entre Câmara, Senado e o governo. E que também venha atender as expectativas das casas de apostas e os jogadores. Então, enfim, que a gente consiga fazer algo que venha, não digo agradar 100%, mas que venha atender bem o mercado e que a gente coloque recursos novos para os postos da União, que a União hoje padece de falta de recursos para fazer frente aos seus programas sociais e é necessário novas fontes alternativas de receita. Senador, o percentual de 18% sobre a receita bruta vai ser mantido pelo senhor? Aquela distribuição que a Câmara fez também deve ser mantida ou o senhor pensa em eventualmente aumentá-lo? Olha, até ontem já tinham 75 emendas protocoladas lá na CAI. Segunda-feira eu vou começar a dissecar, olhar uma por uma, para ver qual é a tendência. Agora, é evidente que tem coisas que, pontualmente, nós vamos propor a mudança. Por exemplo, concessão, que o governo mandou de uma maneira, a Câmara modificou, vamos tentar sentar para fazer aí um acordo. Tem a questão do GGR também, que está taxado hoje em 18%, com mais 18% que as empresas pagam, já vai para casa de 36%. Vamos tentar negociar ou fatiar esse percentual, colocar um percentual maior para os jogos online, os cassinos online que estão no projeto, e um percentual menor para as que só faz apostas esportivas. Então, tudo isso eu estou simulando com a minha equipe, Leandro, Gabriel e Lorena, para que a gente tenha aí algo bem palatável. Tenho certeza que o nosso relatório vai ser um relatório que não vai ter delonga para ser apreciado na Câmara e, com certeza, também vai ficar a bom gosto com a equipe econômica. Então, o percentual, como eu entendi, pode diminuir um pouco, o percentual sobre a receita bruta. Porque, na verdade, eu estou estudando, porque tem casas de apostas que só trabalham com apostas esportivas. Já tem casa de apostas que, além da aposta esportiva, tem os jogos online. Então, eu estou tentando fazer aí, ou fazer um meio termo para ter uma alíquota única, ou então dividir essa alíquota, uma alíquota menor para apostas esportivas e uma alíquota maior para os jogos online. Porque, para vocês terem uma ideia, tem casa de aposta que 70% do seu faturamento são jogos online. E tem casa de aposta que é somente apostas esportivas. Então, não tem que manter uma alíquota única, já que tem casas que têm uma modalidade de jogos e outras já não têm essa modalidade.
Se você aplica 2 percentuais, você com isso atende a todas as casas de aposta que tem na aposta esportiva o seu foco ou a que tem nos jogos online o seu foco. E já dá para falar que percentual poderia ser esse? Quanto que seria mais para apostas esportivas? Quanto seria menos para jogos online? Olha, hoje parametrizado 18% no geral. Sim. Eu estou tentando propor que possamos manter o 18% para jogos online e cair para apostas esportivas em torno de 12%. Seria isso mais ou menos uma conta que eu estou tentando fazer para que, com isso, venha atender a expectativa tanto do governo como dos deputados federais que votaram e também o Senado, e também venha atender a expectativa das casas de aposta. Então, eu estou discutindo isso com vários players para que a gente saia aí com um percentual que venha atender a todos. Então, eu acredito que essa divisão 18, 12, 18, repito, para os jogos online, cassinos online, e 12 para a aposta esportiva, poderá ficar aí a bom tempo. Mas isso não reduz aquela projeção de arrecadação do governo? Será que o Haddad não vai ficar chateado, senador? Olha, não é que é chateação. Eu vou levar esse argumento mostrando que tem casas de aposta que não tem jogos online. Então, você vai tributar uma casa que não está jogando, que não está oferecendo esse jogo à sociedade? Então, não adianta. Nós temos que ter algo dentro da nossa realidade, da nossa cultura brasileira, da nossa realidade brasileira. Então, não adianta. Eu conheço empresa, por exemplo, que só faz aposta esportiva. Então, por que ele vai entrar numa carga tributária de jogos online que ele não faz jogos online? Então, isso é que eu vou ponderar. Vamos tentar ver se a gente consegue emplacar o 18-12, ou quem sabe até uma alíquota média de 15. Vamos tentar de toda maneira. Não teremos briga. Vamos fazer tudo no consenso. Ok. Senador, na Câmara teve um debate de onde ficaria a Secretaria das Apostas, né? Com aquela mudança, com a reforma ministerial, o pessoal do Ministério dos Esportes ficando com o PP, chegou a cogitar que levaria a Secretaria das Apostas para o esportes, a Fazenda quer que fique com a Fazenda. Acabou que no texto está com a Fazenda, mas cogitou-se mudar. O senhor vai manter na Fazenda, no relatório? O senhor vai mexer nisso? Eu acho que a Fazenda é o local mais apropriado, porque é o local que mexe com a receita, com a arrecadação, com despesas e receitas. Então, se depender do meu voto e da minha opinião, continuará na Secretaria da Fazenda. E o senhor já tem data para apresentar o relatório, senador? Olha, Gabriel, eu estarei com o Haddad na terça-feira à tarde. Devo estar na segunda ou na terça com o relator da Câmara e com o presidente Arthur. Vou sentar também com o presidente Rodrigo, para que a gente faça um calendário e que a gente venha apresentar esse relatório o mais breve possível. Eu não quero aqui colocar um prazo, porque como é um assunto muito polêmico, ontem tivemos audiência pública na CAI, inclusive com pessoas contrárias a essa regulamentação. Então, não adianta eu estimar um tempo. Estamos curto aí, né? O prazo curto aí desse semestre. Estamos aí a quase 60 dias do recesso. Temos aí a desoneração da folha, temos aí a reforma tributária. Então, vamos tentar sentar aí com o presidente das duas casas para que a gente monte esse cronograma e que venha a aprovar todas essas demandas que estão aí sendo tramitadas no Congresso. Como o senhor falou, tem bastante pauta no Senado agora, né? O senhor citou desoneração, mas também, principalmente, a reforma tributária, que, pelo que o presidente Rodrigo Pacheco tem falado, ele pretende levar para o plenário no começo de novembro. Isso pode, eventualmente, atrapalhar a tramitação, assim, ter muita coisa ao mesmo tempo ou não? Pode. Não tenha dúvida que, quando a reforma tributária começar a sua discussão, que eu acredito que será uma discussão longa. Eu, por exemplo, como senador, não aceito que a proposta vá para a CCJ, votado em regime de urgência, depois venha para plenário de imediato. Isso não dá para passar esse rolo compulsor em cima. Eu sempre digo, a reforma tributária não é questão de governo, é uma questão da sociedade brasileira. Então, nós temos que ouvir a exaustão, dialogar com todos os segmentos, e não é uma pessoa só, não é só o relator que vai ter essa prerrogativa. Tudo bem, ele tem até a prerrogativa legal de receber as emendas e analisá-las, mas só que quem vota não é só o relator, quem vota são todos os 81 senadores. Então, todos têm que estar bem inteirados dessa pauta. Como eu disse, é uma pauta que vai mudar a vida do povo brasileiro. Então, não podemos deixar na mão de uma ou duas pessoas para decidir os destinos do Brasil.
O senhor acha que a forma como foi votada na Câmara, por exemplo, foi um rolo compressor? Foi, com certeza, foi muito rápida. Eu tenho um filho, por exemplo, que é deputado federal, ele chegava para mim e dizia, meu pai, pô, chegou meia-noite aqui, mudou o texto, entrou artigo, cortou artigo, então não dá. Isso é uma coisa muito, muito grave que a gente precisa corrigir no Senado. Fazer a coisa com muita condescendência, com muito balizamento. Eu sei que os presidentes das duas casas, tanto Arthur Lira como Rodrigo, querem colocar a reforma para ser votada. Eu acho que muitos brasileiros querem, mas nós queremos uma reforma que não venha ampliar a carga tributária. Não queremos uma forma que venha ainda criar mais dificuldades com a cobrança dos impostos do Brasil. Nós temos que ter uma reforma onde se mantenha ou se reduza a carga tributária atual e simplifique a vida de quem paga o imposto, que são os empresários. Então, nós temos que ter bem analisado, tem vários segmentos que reclamam. Eu tenho recebido todas as semanas do meu gabinete várias entidades de classe reclamando, que muitos protocolam uma emenda e acham que está resolvido. Não é isso. Nós temos que dialogar, defender aquela emenda, porque aquela emenda, muitas vezes, não é emenda de autoria só do parlamentar, é uma emenda que vem de entidades de classe com um abalizamento, com discussões que realmente são convincentes, que nós precisamos, com isso, colocar no texto principal que seja levado a voto. Senador, pode seguir, Gabriel. O projeto da desoneração, também que o senhor citou, entrou na pauta da CAI na semana passada, da Comissão de Assuntos Econômicos. O pessoal do governo pediu vista, né? Os senadores do governo pediram vista. Ele vai ser votado agora, na semana que vem? O presidente Van der Leyen tinha dito que ele seria pautado para terça. Primeiro, Gabriel, eu quero fazer até uma correção por questão de justiça. Não foi somente o pessoal do governo que pediu vistas, foi vistas coletivas, tanto senadores da oposição que pediu, como também a senadora do Ceará que pediu vistas. Então, não foi somente uma questão de uma estratégia do governo. Eu acredito que a gente mate esse assunto na próxima terça-feira. Ela está pautada e não vejo mais o que se discutir de um tema que está aí sendo discutido desde o mês de junho. Eu acho que a desoneração dos 17 segmentos é muito importante para o país, vai manter os postos de trabalho aí, as empresas podem se planejar para ampliar esses postos de trabalho. Nós já temos uma carga tributária muito elevada, então, já que essa lei já existe desde 2011, não é nada de novo, não vai ter nenhum reflexo negativo de receita para o governo, porque o governo já não conta com essa arrecadação desde o ano 2011. Então, alguns dizem, isso vai ter uma renúncia de receita. Não tem renúncia, não tem receita, porque a exoneração está aí. Então, poderia ter receita a partir de janeiro de 2024, mas se nós aprovarmos agora, depois de janeiro de 24, ela continuará existindo com as isenções atuais. E tem a questão também das prefeituras, que é um tema também que gerou uma certa polêmica. O que eu quis com a minha emenda foi fazer uma melhoria no Pacto Federativo, que tudo acontece nos municípios. Gabriel, Lorena, meus caros webinars, o que acontece nos municípios é que reflete nos estados, na União. Então, não tem por que hoje as prefeituras que bancam a educação básica, que bancam a saúde básica, que bancam programas sociais do governo federal, que o governo implanta um programa social, manda aquele recurso, mas não corrige de acordo com os índices inflacionários. Então, quem banca a diferença são as prefeituras. Então, você reduzir a Previdência Municipal de 20 para 8, é uma questão de justiça, é um aprimoramento do Pacto Federativo. E não tem nenhum reflexo também que está saindo do cofre público federal para o cofre público municipal ou vice-versa. Porque a partir do momento que a União não cobra, o que é que acontece? Tudo bem, não vai ter a receita, mas é melhor você reduzir a alíquota e receber em dia do que colocar uma alíquota alta e ficar inadimplência grande e todo ano o governo federal tem que fazer refis para que as prefeituras parcelem e reparcelem as suas dívidas. Senador, pois é, o senhor manteve, né, o que o senhor está falando, que o senhor manteve no relatório aquela previsão de desonerar a folha de pagamentos dos municípios de até 156 mil habitantes. Na verdade, Lore, é importante, desculpe, é importante frisar, porque o 156 que está sendo veiculado é porque eles estão usando o último censo do IBGE, mas eu considero 142 mil. Aí me perguntaram ontem, por que os 142 mil? Por que esse corte? Porque as cidades que têm população acima de 142 mil, ela recebe um fundo de participação extra.
E as que têm população abaixo de 142 não tem esse incremento no fundo de participação. Então, eu fiz esse corte por isso. Com isso, nós vamos atender em torno de 3.600 prefeituras de todo o Brasil. Prefeituras, cidades menores, né? Essas Cidades menores. Porque as grandes têm previdência própria. Uhum. Então, senador, mas o governo está contra, né? O líder do governo, inclusive, veio a público falar isso. Alguém do governo procurou o senhor para retirar esse trecho do relatório? Como é que foi essa negociação? Olha bem, eu sou municipalista e defendo a causa dos municípios. Então, o governo sabe dessa postura minha. Lá atrás, quando eu recebi a relatoria, tentaram que a gente ouvisse mais. Eu, desse tempo todo, levei para cá, tem 90 dias de discussão, e foi aprovado na CAI por um placar elástico, foi aprovado na Câmara por um placar elástico, e acredito que na próxima terça-feira, seja na CAI ou seja no plenário, deverá ser aprovado também com um placar elástico. E outra coisa, o governo não é totalmente contra. Parte do governo é quem diz que é contra, mas tem parte também que defende. Então, o governo não está fechado no 100% contra. Mas ontem o líder do governo, o Randolph, falou que achava que não era razoável aprovar uma medida como essa no momento em que o governo estava fazendo um esforço por outros caminhos, que nem o projeto de compensação do ICMS, né? Qual que é a sua opinião sobre isso? Olha, Gabriel, eu discordo do líder Randolph pelo seguinte: reforma tributária que, se vier a ser votada, você tem uma conversa, ver quantos anos vai ficar para ser implementada, quantos anos de teste. E o problema dos municípios é momentâneo, é no momento, é crucial, requer urgência. Então, não dá para esperar a reforma tributária para resolver o problema das prefeituras brasileiras e bem como resolver o problema da desoneração desses 17 segmentos que hoje geram mais de 9 milhões de empregos. Não dá para esperar. Eu acho que, se lá na frente o parlamento está aí para isso, o Congresso está aí para isso, e fosse fazer alguma mudança, algum ajuste, alguma negociação com os segmentos envolvidos, a gente senta de novo. Mas, nesse momento, essa prorrogação ela é de grande importância para o Parque Industrial, Comércio e Serviços do Brasil. Pois é, mas só insistindo um pouquinho nesse ponto do governo, o governo está nesse esforço de zerar o déficit público. Estender a desoneração aos municípios não vai contra esse esforço, senador? Olha bem, na verdade, não está tendo pagamento. Se você pegar hoje qual é o passivo que os municípios devem, é um passivo astronômico. Se não me falha a memória, está na casa de 100 a 200 bilhões. Então, é uma receita que o governo já não conta. Então, não vai ter nenhum problema aí de ampliar o buraco do déficit público. Então, nós vamos querer fazer o quê? Justiça com essas entidades que é quem banca realmente a educação básica, quem banca a saúde básica, como eu falei anteriormente. Então, isso não vai refletir. Estão falando de 9 bi, que vai refletir, mas, conjunturalmente, esse 9 bi não é nada, porque a partir do momento que o prefeito tem mais no seu caixa, ele vai pagar o salário em dia, ele vai até melhorar o salário do servidor, vai pagar os programas sociais que estão com inadimplências grandes na praça, com compra de medicamento, com compra de combustível, então ele vai ficar com um cofre mais folgado. Então, com isso, você deixa de arrecadar de um lado, você arrecada do outro. Então, conjunturalmente, não há prejuízo para o governo. Senador, algumas pessoas lá no Palácio do Planalto falaram para a gente reservadamente, né, já há algumas semanas, quando o projeto da desoneração vinha tramitando no Senado, que o presidente Lula estava cogitando vetar esse trecho da desoneração aos municípios, caso eventualmente fosse aprovado mesmo, e fosse para sanção, mas em contrapartida oferecer algumas outras benesses, vamos dizer assim. Tem o PLP do ICMS, que já foi aprovado, tinha uma questão de refis, de dívidas das prefeituras com o INSS. O senhor acha que essa seria uma solução viável ou o senhor acha que o Congresso eventualmente derrubaria esse veto? Eu louvo essa atitude do governo em querer ajudar os municípios, mas isso aí, Gabriel, Lorena, meus caros webnautas, são programas temporários, programas curtos. A questão da desoneração da Previdência Municipal, você deixando de pagar 20, de pagar 8, é uma coisa eterna. Então, as prefeituras vão estar com
com esse rebate na contribuição previdenciária para se planejar direto. Esses programas emergenciais que o governo lançou, que nós aprovamos, é uma coisa passageira, não vem resolver. Isso é aquele cara que está com infecção, toma um remédio para dor de cabeça, mas esquece que está inflamado por dentro. Me desculpe esse parafraseamento, mas nós temos que procurar medidas efetivas, medidas que venham não repercutir só no momento, mas que venham realmente influenciar a vida toda. Então, eu não acredito no veto por parte do presidente Lula. O presidente Lula é um ser político, sabe das dificuldades que os municípios passam. Então, não acredito que ele, já que está tendo uma divisão dentro do governo, eu torço que o presidente Lula penda para não vetar a desoneração das prefeituras brasileiras, bem como a desoneração desses 17 segmentos, que mantenha-se o texto como vai ser aprovado no Senado Federal na próxima terça-feira. Senador, vamos mudar um pouquinho de assunto aqui, falar um pouquinho de política raiz, como dizem. O senhor é do PSD, que faz parte do governo, né? Faz parte da base, mas o senhor também recentemente já esteve aí no polo oposto. E o PSD também tem tido algumas atitudes que não estão muito com cara de base. Por exemplo, teve a PEC do plasma agora, que o governo não queria que aprovasse, e foi relatado pela senadora Daniela Ribeiro, o próprio PL da desoneração, né, que tem uma parte do governo, como o senhor disse, que é contra, está com o senhor... enfim, a bancada do PSD está descontente com o Palácio Planalto? Não vejo esse descontentamento. Agora, nós temos uma postura muito independência. A gente não vota cegamente com as pautas que vêm do governo. O nosso mandato é um mandato referendado pelo povo. Então, nós não temos que simplesmente estar ali abaixando a cabeça e dizendo sim a tudo que o governo manda. Sempre foi assim, desde o governo passado e com esse atual governo. Nós temos essa postura. Nós somos a maior bancada do Senado, com 15 parlamentares, tem pensamentos diferentes internamente. O nosso presidente, por exemplo, Kassab, ele hoje é o secretário da Casa Civil do governador de São Paulo. Você vê que o nosso partido ele é bem eclético. Agora, as pautas do Brasil, as pautas que, quando senta com a nossa bancada, com o nosso líder, Otto Alencar, a gente discute e vê que aquilo ali é bom para o Brasil, não é uma pauta política, a gente está lá firme e forte, porque essas pautas são enviadas pelo governo. Agora, algumas pautas de costume, essa questão do plasma, a gente não concorda. Se não concorda, não tem porque é da base baixar a cabeça e dizer sim. Então, senão, não é partido. Então, nós temos, graças a Deus, essa postura de discutir à exaustão os temas que chegam do governo para que a gente vote no consenso. Quando não tem consenso, o líder Otto libera a bancada para cada um votar dentro da sua consciência. Em relação à tributária, por exemplo, nesse sentido que o senhor falou, o partido deve adotar uma posição uníssona, assim, fechar a questão, orientar os senadores para votar a favor? Já que essa, eu imagino que seja uma dessas pautas que não sejam ideológicas, vamos dizer assim, né? Olha, Gabriel, eu encaro a reforma tributária como não uma reforma, uma pauta de governo. Para mim, a reforma tributária é uma pauta nacional, é uma pauta suprapartidária. Nós não podemos achar que a reforma tributária é do governo atual. Não é. Na minha ótica, não é. É por isso que não dá para votar do jeito que aí está. Se o relator não distribuir esse relatório com antecedência para que os parlamentares possam estudar e possam apresentar sugestões, vai ser difícil ter 49 votos para aprovar no Senado. Porque não adianta você chegar numa comissão, numa CCJ, quando vai ser apresentado o texto, você tem ali 5, 10 minutos para poder debater. Isso não dá. Não dá. Não dá. Eu acho que nós temos que ter tempo suficiente para debater. Porque do jeito que está sendo tratada, é difícil passar no Senado. Pois é, senador, mas ontem o relator Eduardo Braga já disse que o relatório dele, né, Gabriel, você me corrija se eu estiver errado com as datas, mas que o relatório dele só deve ser apresentado no dia 1º de novembro, mas que a votação vai ser dia 7 de novembro mesmo. Uma semaninha dá para vocês fazerem essa discussão toda que o senhor está falando?
Se ele, que é o relator, está aí com quase 90 dias estudando, ouvindo, parlamentares também têm que ter tempo para escutar e ouvir, porque a reforma não é do relator, a reforma é do Brasil. Então, não é a voz do relator que tem que ser a voz que venha a ser a voz única, decisões monocráticas. Nós temos que discutir, porque quando a gente apresenta uma emenda e aquela emenda não é acatada, o relator vai ter que explicar para o autor da emenda o motivo que não foi acatada, para que a gente possa discutir com o segmento que pediu aquela emenda, solicitou, para ver a contrarrazão do relator. Não dá simplesmente para chegar o pacote pronto, publicou, tem aí 4, 5 dias para os senadores apreciarem e depois ir para plenário. Não passa. Não passa. Tem muitas coisas graves na reforma. Então, nós temos que debater a exaustão. Tem um setor de serviços que mais emprega no Brasil, responsável por 80% dos empregos do Brasil. Tem a parte dos profissionais liberais, tem muitos e muitos temas. Tem a questão do imposto seletivo, tem a questão da cesta básica nacional. Nós precisamos ver o texto. Eu vou aqui fazer implorar aqui ao Estadão. Senador Eduardo, distribua o texto antecipadamente para que os parlamentares e os senadores possam apreciar, para não deixar só no dia da CCJ. Fica esse apelo público. Ok, senador. Senador, eu só queria... A gente já está caminhando para o nosso encerramento aqui por causa do prazo, mas eu queria fazer uma última pergunta. O senhor falou um pouquinho sobre a bancada do PSD. Eu queria perguntar para o senhor como é que está o relacionamento do Senado, em geral, com o Palácio do Planalto, e também perguntar, nessa primeira quinzena de outubro, o governo liberou um pouco mais de emendas parlamentares. O senhor acha que isso garante um ambiente melhor para a votação, por exemplo, do PL das apostas? Olha bem, uma coisa não interfere na outra, porque o PL das apostas também, essa regulamentação, eu sempre digo, isso é uma pauta vazio, porque essa lei já foi desde 2018, se não me falha a memória, no governo Temer, e ficou esse tempo todo sem ser regulamentada. Nós vamos agora regulamentar para entrar dinheiro novo para o Caixa da União. Eu espero também que emplaque um percentual desse recurso possa ser destinado aos municípios, porque os apostadores moram nos municípios, então os municípios também precisam receber um pedaço dessa distribuição. Vamos discutir isso com o ministro Haddad na próxima terça-feira e com a Câmara. A questão das emendas, principalmente, Lorena, as emendas impositivas, o nome já diz, é impositivo. Ninguém está fazendo favor a ninguém e ninguém está pedindo favor. Então, nós esperamos que o governo volte ao fluxo normal do pagamento dessas emendas, que é uma conquista do parlamento. Mas não tem interferência nenhuma do pagamento de emenda com votação da pauta, tanto da desoneração como das apostas esportivas. Nada, zero de interferência, emenda versus essas pautas. Senador, desculpa, só fazer um adendo bem rapidinho. O senhor citou, então o senhor vai propor ao Haddad que um percentual dessa arrecadação das apostas vá direto para os municípios? É isso? Eu vou propor naquele bolo que vai distribuir, que tem ali Ministério do Esporte, Embratur, sindicatos, que também se destine um percentual para os municípios brasileiros dentro do coeficiente do fundo de participação, como seria o critério. Cada município que tem o bolo dividido, como é dividido hoje o FPM, Fundo de Participação. Eu acho que é uma questão de justiça, principalmente porque os municípios brasileiros é onde tudo acontece. Os jogadores moram nos municípios, então o cara chega lá, aposta no interior da Bahia, ganhou. Então, por que não também ele pegar o administrador do município, ou seja, as prefeituras, não receber um pedaço daquilo, para aplicar, inclusive, no esporte ou aplicar na saúde? Então, nós vamos tentar dialogar para que, na distribuição, os municípios também fiquem contemplados. Porque hoje, Gabriel, hoje os municípios estão contemplados indiretamente via Secretaria de Esporte. Vem para a Secretaria de Esporte Estadual, depois divide um percentual para a Secretaria de Esporte Municipal. Eu acredito que o certo é ir diretamente para as prefeituras. E qual o percentual, senador? Não sei, não posso te antecipar, porque eu estou fazendo um estudo, porque tem muitas entidades que estão inclusas e outras querendo participar. Então, nós vamos fazer um dissecamento geral disso para poder discutir com a Câmara e com o governo para que todos fiquem contemplados. E hoje está dividido ali 2% para a Seguridade Social, 1,82%, hoje no que veio da Câmara, né? 1,82% para o Ministério da Educação. Vai sair da onde para ir para os municípios? É isso que eu estou falando. A gente vai analisar onde é que tem mais para poder ir tirando mais de quem
mais. No Então, esporte, tem mais, 6,63%. Esse é qual? Esporte, que tem mais, O 6,63%. Estou ajudando o esporte, senhor aqui, ó. olha bem, o esporte nós temos que ter um tratamento diferenciado, porque o jogo é esporte, é aposta esportiva. Então, na verdade, Turismo tem eles é a entidade 5%, que arrecada senador. mais. Turismo tem 5%. É aí que Eu você vai acho tirar? pode ser tirado também uma fatiazinha do turismo, pequena, pode tirar uma fatia pequena do esporte, uma fatia pequena de outras entidades, contanto que contemple todo mundo. Porque o jogo é universal, o jogo está envolvido todos os brasileiros. Então, eu acho que todos os segmentos mereciam ter, pelo menos, um gesto de contemplação. Tá bom. Beleza, senador, muito obrigada, viu, por participar aqui do nosso programa. Agradeço também ao Gabriel Erabaz, que fez a entrevista comigo, ao pessoal da TV Estadão, que fez aqui a parte técnica, e principalmente aos nossos assinantes do Broadcast Político, que estão aqui nos assistindo. Obrigado, Lorena, obrigado, Gabriel, e um abraço a todos os webnautas que estão participando dessa grande live. Obrigado, senador. Um abraço. E até a próxima semana aqui no Papo com o Editor do Broadcast Político.